A live de hoje, ela é um apanhado do que eu vi esse mês. Boa noite, Vanessa, Terezinha. É um apanhado do que eu vi esse mês, né? O que eu li, o que eu vi no YouTube, o que eu vejo em podcast, eu adoro podcast. E eu fiz um apanhado de coisas, eu achei interessante porque eu ia amarrando as coisas, eu ia escrevendo uma coisa que eu tinha visto numa live, e aí quando eu fui falar de outro podcast, ele amarrou com o primeiro, eu falei, gente, é da mesma coisa. Então é o que a gente chama, que o Jung chamava de sincronicidade. E aí a live de hoje vai ser um apanhado de todas essas coisas, né? Antes da gente começar, eu queria falar com vocês uma coisinha, eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa linda, que é uma paciente minha, que faleceu essa semana. É uma pessoa muito especial para mim. Ela estava comigo desde 2011, uma senhora muito querida, muito amada por mim. Inclusive, no meu curso, o professor sempre falava, não sei se eu sou uma psicanalista fora da caixinha, ou fora da linha, assim, que é o normal. Ele falava que não era para a gente se envolver com os pacientes, que sempre manter a distância, até tinha essas coisas, não, se encontrar paciente na rua nem cumprimenta, espera que ele venha falar com você, se ele não falar com você, não fala com ele e tal. Eu nunca fiz isso, nunca fiz. Eu preciso de paixão para lidar com os meus pacientes. Eu preciso amar os meus pacientes para tratá-los. Se eu não consigo, não flui a análise. A análise não anda, a análise não vai para frente. Então eu me envolvo sim, eu abraço meus pacientes, eu sinto falta deles, eu gosto de saber quando acaba, né, a terapia, quando eles voltam e me dão notícia, eu adoro isso. E a dona Regina, que é essa minha paciente que faleceu essa semana, ela é uma paciente muito especial para mim. E eu queria começar essa live fazendo uma homenagem a ela, porque ela é uma pessoa fantástica e ela merece isso. Uma das vertentes do meu trabalho, uma das coisas do meu trabalho eu escrevo a história do paciente de maneira lúdica, né? Eu pego a história que ele me conta e transporto para uma linguagem lúdica, né? Que é uma forma da pessoa trabalhar a sua autoestima, é uma forma da pessoa se sentir importante, ver a sua história como importante e ressignificar as pessoas da sua história, né? Ressignificar a sua vida, ressignificar todos os personagens. E hoje eu quero trazer uns pedacinhos da história da Dona Regina. Eu não estou sendo antiética porque um dos anos, eu não lembro qual ano, que eu sempre trago essa reflexão para os meus pacientes. Vamos ver, para a gente fazer um plano para o ano seguinte, né? Para a gente pensar o que a gente quer desse novo ano, como é que a gente vai agir para que essas coisas que a gente quer aconteçam. E um desses anos ela falou assim para mim: quem sabe esse ano a gente não publica a minha história? Porque eu tinha um objetivo, eu tenho esse objetivo, mas eu fico adiando ele o tempo todo, de publicar, que não seja capítulos da história desses pacientes de maneira lúdica, com os nomes trocados. E aí ela queria publicar a parte dela, ela e a lindeza dela, né? E aí, então, agora eu não publiquei, fiquei devendo isso para ela, mas eu vou ler uns pedaços dos capítulos dela. Na história eu troco o nome dos personagens, né? Ela escolheu o nome porque disse que era um nome que ela achava bonito. E aí eu vou ler um pedacinho dos capítulos dela. Lídia era linda e de uma boniteza que até ela mesma conseguia enxergar. Sua casa era simples, de tijolo aparente,
com poucos objetos, mas em um canto único e mal pintado existia o seu baú de trivialidades. Nele continha seus sonhos, poucos e bem significativos, seus cotidianos, suas mágoas e mais algumas coisas que lembrando daremos a devida relevância. Abrindo o baú, havia uma quantidade significativa de retalhos para encobrir seus segredos íntimos, para que nada ali pudesse se quebrar. Pai nunca soube o que era isso. Não tinha muito interesse em saber. Queria mesmo era olhar para as estrelas e sonhar com o pai que daria a seus filhos, com sua mesa na hora das refeições, e nada seria parecido com o que a sua mãe tinha lhe dado na vida. O cenário da choupana que Lídia morava não era dos mais bonitos. A mãe estava mais para a madrasta da Branca de Neve do que para a fada madrinha da Cinderela. Lídia podia ser grande e assustar qualquer ser, mas ela não sabia usar esse poder, ser grande. Ela não sabia o que a engrandecia. Ela sabia o que a deixava bem pequena, bem acuada e triste. Que tipo de homem você quer? Ela dizia, não sei. Quero um homem de família. Era assim o seu pensamento. Como idealizar um homem se não teve um pai de referência? Um pai que seja um pai alto ou baixo, um pai honesto, fiel, carinhoso, verde, azul, branco ou amarelo. Ou não. Então esses são os pedacinhos da vida dela. Da história que ela me contou da vida dela, né? Então, eu queria fazer essa homenagem linda porque ela merece demais. Desculpa, gente. Bom, não era minha intenção chorar, mas como não, né? Vamos começar a nossa live. E eu queria começar com a Ana Beatriz Barbosa Silva. Quem conhece? Ela é uma psiquiatra muito famosa. Inclusive, ela é a consultora da Glória Pérez nas novelas. Quando a Glória Pérez vai fazer tipo um psicopata ou um esquizofrênico, ela pede a assessoria da Ana Beatriz Barbosa Lima. Ela tem vários livros. Ela não escreve para profissionais, ela escreve para o povo, ela escreve para gente leiga, né? Ela escreve para a gente entender. E eu acho que esse é o grande objetivo da vida. Eu nunca vou chegar aqui para vocês com termos psicanalíticos ou coisa que só eu vou entender, ou os profissionais da área, não. Eu vou trazer para vocês a linguagem cotidiana, eu vou trazer para vocês de uma maneira que todo mundo entenda, que todo mundo acesse. E a Ana Beatriz Barbosa Silva é assim. Então, isso que eu vou passar para vocês, eu vi num vídeo dela no YouTube. Já vi vários vídeos dela, várias entrevistas, ela é maravilhosa. Se vocês colocarem esse nome, vocês conseguem o canal dela lá. Tem várias pessoas que postam coisa dela, entrevistando, mas busquem o canal dela mesmo, porque ele é muito, muito rico. E nesse vídeo que eu vi, ela fala sobre positividade tóxica. Quem já escutou isso? Né? Eu nunca tinha escutado. Então ela fala que hoje em dia a gente está vivendo a fake news da nossa vida. E é mais ou menos isso mesmo, né? A fake news da nossa vida, porque todo mundo está muito feliz. Então, quando você chora, as pessoas falam, não chore não chora, chorar é bom, chorar coloca para fora, chorar vivifica, te deixa leve. Eu não gosto desse termo, não chora não, né? Então, as pessoas estão fugindo da sua dor para mostrar o bonito. E aí eu pego um gancho de um vídeo da Ivete Sangalo que eu vi. Ela, linda, plena, maravilhosa, falou que a gente está vivendo a síndrome da não aceitação. Porque ela sempre alegre, sempre feliz, ela não pode. Se um dia ela parecer triste, fala, Ivete, o que foi? Tá triste? Assim, tô triste, sou humano, sou carne e osso, tenho tristeza, alegria na vida, tenho tudo, né? Mas agora, com esse negócio de rede social também, fica aquela coisa de postar o bonito, né? De postar o
a coisa para inglês ver, aquela coisa eu quero postar que eu tô sempre bem, que eu sou sempre feliz, que eu não tenho problema, que eu não tenho falta de dinheiro, nem falta de beleza, que eu tô sempre plena, né? E aí a Ana Beatriz usa esse termo positividade tóxica e ela fala que a gente está ignorando todos os nossos sentimentos construtivos. Porque quando a gente para analisar nossa tristeza, quando a gente para analisar nossas dores, o nosso luto, o nosso dia de mau humor, né? Por que eu tô assim? Não, a gente tem que ir a fundo nisso. Aí vem os amigos e falam assim, não pensa nisso não, deixa isso pra lá. Não, gente, pensa nisso, vamos pensar nisso, né? Vamos ir a fundo nisso aqui para descobrir um pouquinho de mim, que eu já falei para vocês, que é essa coisa do sofrimento, ele ensina pra gente, ele dá uma maturidade emocional pra gente. Se fosse só feliz, beleza, planando sempre, feliz da vida, não é muito bom a gente ter esses momentos. Eu não estou dizendo que não tem que ter, mas para a gente não ignorar também o outro lado, né? Para a gente também não ficar só mostrando o outro lado. Isso me lembrou um vídeo da Mosé. Esqueci o primeiro nome dela, porque esse vídeo tem muito tempo que eu vi. Esqueci. E que ela falou exatamente isso. Ela falou assim, as pessoas elas estão querendo ser anestesiadas, elas querem tomar um remédio e ficar tudo pleno. Lu Melo chegou. Lu, como é que é o primeiro nome da Mosé? Você lembra daquela que é filósofa? Se você lembrar, coloca aí para me lembrar. Viviane Mosé, muito obrigada. Eu acho que foi a Lu que me passou esse vídeo. Eu não sei se eu vi na página dela na época, eu não sei. Eu sei que eu vi esse vídeo, a gente comentou desse vídeo e ela fala justamente isso, que as pessoas estão se anestesiando com remédios e não estão vivendo a dor. Eu não estou tirando a necessidade do remédio. Tem gente que precisa realmente de remédio, né? Estabilizantes do humor, as pessoas que têm uns problemas mais específicos, até de depressão muito profunda, elas podem precisar desses remédios, mas o remédio ele é anestesia, então você tem que fazer o remédio junto com a terapia para ir lá no problema e não ficar camuflando problema, né? Anestesiando com remédio e não cuidando daquilo. E a Viviane Mosé disse exatamente isso, que as pessoas estão acostumadas a tomar o remédio e está tudo ok. Hoje em dia todo mundo toma remédio para tudo. A questão é, até quando você precisa realmente de remédio, né? Então, e aí tem uma coisa que a Ana Beatriz fala, ela fala assim, gente, o fracasso, o sofrimento não é fracasso, né? É porque as pessoas estão associando muito isso, sofrimento a fracasso. As dores, elas são necessárias, a gente precisa delas para crescer, né? Para se conhecer, para reagir, até mesmo para reagir. Então, é um pouco disso, aí a Ana Beatriz ela fala também assim, a vida não é só uma festa não, gente, tem hora que a gente fica em casa, tem hora que a gente está quieta, tem hora que, então não é só esse planar, essas belezuras só, né, a gente tem que aprender a olhar a tristeza também como uma coisa que vai acrescentar pra gente. Boa noite a todo mundo que chegou aí, Janailton, Lu, Liloca, Irene, Vânia chegou, Marli, Solange, Aninha, minha prima, Raíssa, Mara, enfim, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui, a Lê chegou, a Alessandra, minha prima linda também. Então, vamos lá. Outra coisa que eu vi também que foi... Não, Ana Beatriz foi em vídeo, né? Agora, outra coisa que eu vi em vídeo foi a monja Coen. Eu não sei se é Coen ou Coen, não sei. Eu gosto demais dos vídeos dela. Ela acrescenta demais. E eu peguei duas coisas, assim, porque eu vejo muita coisa dela.
Mas eu peguei duas coisas para trazer para vocês. Quando ela fala que a gente tem um mundo de possibilidades à nossa frente, que tem uma estrada ali que é assim muito rica do que a vida apresenta para gente. Manda um beijão para tia Nalva também, Ana. Obrigada, beijo. Beijo especial. A monja é incrível, eu também acho. E aí ela fala sobre esse mundo de possibilidades, mas a gente tem que saber o que a gente quer. Vou pegar o gancho lá de Alice, quem viu a live de Alice sabe que eu falei sobre o gato, quando o gato fala para ela, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E a monja fala sobre essa infinidade de possibilidades, e se a gente não sabe o que quer, não serve para nada. Não vai ajudar em nada. Então é muito importante a gente saber manter o foco, né? Eu quero isso e manter o foco para conseguir chegar lá, para levar a gente para o lugar, esse querer da gente, né? Então ela fala isso. Se você sabe o que você quer e o mundo está ali na sua frente, ninguém, nada e nem ninguém te segura. Um outro vídeo da monja também lindinha, ela fala o seguinte, que tem algumas pessoas que não apreciam as coisas porque sabe que vai acabar. Ela falou que alguém falou de uma relação para ela, uma relação amorosa, e falou assim, mas você nem tá com aquele brilho, porque eu sei que vai acabar. Aí a monja, porque não vai acabar, você não vai aproveitar agora? É mais ou menos isso. A gente não sabe que vai morrer, e porque eu vou morrer eu não vou aproveitar a minha vida? Eu tenho que saber da vida, eu tenho que saber aproveitar enquanto não acabou, enquanto eu tenho. E isso me lembrou uma coisa da relação da Marília Gabriela com Janequine, Reinaldo Janequine. Eu achei o máximo. E o povo ficava, nossa, essa mulher velha com esse homem lindo. Então, nossa, o que é que esse cara vazio, sem nada, com essa mulher inteligente, entendeu? É a questão do julgamento, que não tem jeito, a gente sempre vai escutar essas coisas. E eu achei fantástico, assim, porque a Marília Gabriela falou assim, não, eu sei que vai acabar. Eu sei que eu vou chegar numa idade que ele vai querer outras mulheres mais vívidas, mais novas, mas enquanto eu estou vivendo isso, eu estou feliz vivendo isso. Então é isso, gente, vamos viver, que a morte está ali. A morte é a única certeza que a gente tem e a única coisa que a gente não sabe lidar. Eu sei que eu vou morrer um dia, mas enquanto eu não morri, vamos ter objetivo, vamos viver, vamos aproveitar o que a vida tem para nos oferecer. Faz igual a monja fala, tem um caminho aí de possibilidades à sua frente. Entra nele, e descamba. Bora. Bora que já vem gente atrás querendo tomar o seu lugar. Vamos lá. Então, esses foram os vídeos que eu assisti. Agora os podcasts. Podcast eu acho muito legal, porque vídeo você tem que ficar olhando, né? Você tem que ficar ali atenta e tal, alguns. Quando é uma palestra, até que você consegue colocar um vídeo e fazer alguma outra coisa. Mas o podcast, ele traz muitas coisas que a gente pode lavar um prato escutando podcast. Vânia, a morte é a única certeza que nós temos, gente. Olha, você é o gato, né, Vânia? Não sei, tá dizendo. Esse gato falou pra mim, tá, então você não tá sabendo onde chegar, pois trate de se autoanalisar aí para conseguir saber onde você vai chegar. Porque se a gente não sabe, qualquer caminho serve, como diz o gato da Alice. Falando de podcast, eu gosto muito de ver podcast da Lúcia Helena Galvão. Ela é uma filósofa daqui de Brasília e ela trabalha voluntariamente na Nova Acrópole. Eu acho que tem Nova Acrópole no Brasil inteiro, se eu não me engano. E eu gosto muito, muito, muito de escutar ela. E aí eu sempre estou escutando, fazendo minhas coisas e escutando.
ela fez uma análise de toda a obra de Khalil Gibran, tá lá no podcast da Palestras Filosóficas da Nova Acrópole. Eu vou colocar todas as referências eu vou colocar nos comentários depois, quando eu postar o vídeo. E só que esse do Khalil eu já vi tem um tempo, então não vou conseguir trazer para vocês, a não ser que eu veja de novo. Mas eu queria trazer um pedacinho, porque ele falou, agora é tarde porque você já morreu, mulher? Não morreu ainda não. A Vânia colocou, nunca soube, agora é tarde. Eu gosto de qualquer lugar serve, eu odeio planos. Meu Deus! Olha, deixa eu te falar uma coisa. Fazer planos é uma frustração, assim, porque as coisas não costumam acontecer do jeito que a gente planeja, né? Mas é bom ter uma bússola, né? Eu vou te falar isso, é bom a gente ter uma bússola para a gente ter uma direção. Depois eu vou conversar com você sobre esse negócio aí, porque aí você vai escolher o seu caminho. Que velha, menina! Ninguém tá velho, tem gente que vive aí 100 anos, você tá velha. Então, no Mito da Caverna, a Lúcia Helena Galvão falou sobre Platão, né? Mito da Caverna é uma obra de Platão. Aí eu falo que Platão é o filósofo que eu mais gosto. Aí vocês falam assim, nossa, quantos você já leu? E eu falo, nenhum, só ele. Porque na psicanálise a gente vê vários, vê Aristóteles, vê vários, Schopenhauer, vê um monte aí mas assim, bem pedacinhos dele, né? Porque era uma matéria da minha especialização, então não se aprofundava muito. A gente aprofundava em Freud, Lacan, Bion, umas coisas, os percussores da psicanálise. Mas os filósofos nem tanto, mas a gente falava deles sim. Então o que eu conheço de filosofia é dessa época e o que eu gostava mesmo era Platão, porque eu li o Banquete e porque eu conheço o Mito da Caverna. Então não sou essa intelectualidade toda e os filósofos que me perdoem. E eu gosto dessas duas obras de Platão, gosto muito, até anotei porque a Lúcia Helena ela deu uma indicação de leitura de Platão, eu falei, gente, eu preciso ler, porque eu gosto muito dele. E aí ela falou que Platão não dá pra gente ler com distração, a gente tem que ler focada, porque se a gente lê com distração, a gente não entende. Qualquer frasezinha que você perdeu, você como é que se fala? Que você perdeu, você já perde o fio da meada, você já não entende o que ele fala lá na frente. É igual ler Guimarães Rosa, gente. Alguém já leu Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas? O que é aquilo? Eu não consigo terminar aquele livro. Porque ele não tem pontuação, ele não tem ponto parágrafo, e assim, e como isso faz diferença? Como você vai lendo aquele negócio ali, parece que você não consegue entender, assim. É outra coisa que os intelectuais vão me matar, mas eu não consigo ler Grande Sertão Veredas. Um dia eu consigo, um dia eu vou tentar e vou conseguir. Então Platão é daquele jeito, se você piscar, você não consegue entender o que ele falou. E aí Lacan, que é um percussor freudiano também muito difícil mesmo. Freud é extremamente didático, Lacan não. Eu não conseguia ler Lacan sem atenção plena, como dizem por aí, né? Tem que ser aquela atenção plena. E ainda voltava nas coisas para entender, né? Até um amigo meu mandou uma piada nessa quarentena, disse que aproveitar a quarentena para você ver se você entende Lacan. E aí eu falo, gente, eu preciso de uma vida inteira de quarentena, né? E aí é justamente isso. E a Lúcia Helena, ela usa um termo que eu achei muito interessante, que ela fala que nós somos viciados em distração. Lembra que eu falei para vocês que eu lavo o prato e escuto podcast? É isso, né? Se eu tô só escutando podcast, eu vou aproveitar muito mais ele do que se eu fizer ele lavando prato. Mas assim, a gente está nesse vício de duas coisas, de fazer duas coisas, de estar olhando o computador aqui e respondendo as mensagens ali, assistindo televisão, e a gente não foca, a gente não tem essa atenção plena, e tem coisas que a gente precisa
ler da atenção plena, ou com atenção plena. E isso me lembra um podcast que eu escutei da Dani Borges, que ela é terapeuta integrativa. Muito legal o podcast, o canal dela de podcast. Muito bacana. E aí, Dani, você entrou, acabei de falar em você. Meu Deus! Pois é, Dani, eu tô falando que eu vi seu podcast e me lembrou de um podcast da Lúcia Helena Galvão, porque ela falava que a gente é viciada em distrações. E aí eu acabei de ver o da Lúcia Helena e fui escutar o seu que fala o poder da simplicidade, que é justamente isso, a atenção plena, da gente estar aproveitando o caminho, sincronicidade, Dani. A gente está aproveitando o caminho, a gente está prestando atenção, né, naquilo que a gente, naquele andar, né, na florzinha, no ar que a gente respira, nas coisas que estão no nosso caminho e não ficar se distraindo com coisas, né, com outras coisas e aproveitar até as coisas simples da vida, né, estar em atenção plena naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está vivenciando, o que é um exercício para a gente, porque como a Lúcia Helena falou, estamos viciados em distrações. E a Dani, nesse podcast também, ela falou sobre a ocitocina, que ela chama de hormônio do amor. E eu já vi sobre esse podermos estar presente no momento, exatamente, Dani. Eu vi esse hormônio em relação a umas pesquisas de Alzheimer, né? Que as pessoas, quando fazem atividade física, elas liberam essa ocitocina. E é uma coisa que é muito boa para prevenir e para regredir o Alzheimer. Eu achei isso muito legal. É uma das pesquisas mais avançadas que tem. E é muito interessante, assim. E a Dani chama sobre o hormônio do amor, né? Que ele traz essa sensação boa. E tem vários hormônios que trazem essa sensação boa para a gente. E a gente está liberando outros, do estresse, né? Outros hormônios que podem atrapalhar aí na nossa saúde física e mental. Então, de podcast é isso que eu tenho para trazer para vocês, mas eu gosto muito de podcast e eu tenho uns para indicar também. Tenho o Vozes, que é da CBN, Humanamente, que é da Band News, Despertar Zen, da Monja, né, e tem esse da Nova Acrópole, que chama Palestras Filosóficas, Nova Acrópole, e tem o da Dani Borges, e tem o da Renata Lopretti, que é uma jornalista que eu escuto bastante, chama O Assunto. Eu gosto muito de saber notícias através dela. E ela não tem nem só notícias. Lá no Assunto, agora na pandemia mesmo, ela entrevistava gente. Eu chorava, que vocês não têm noção. Eu vi uma entrevista que ela fez com a mãe de um médico que morreu nesse processo de Covid. Gente, chorei águas, assim, baldes, né? E gosto muito quando tem entrevista. Esse Vozes, nossa, é maravilhoso, muito bom mesmo. Indico muito. E não tô ganhando para isso. Tô aqui indicando porque é muito bom mesmo. E tem uns livros que eu li que eu queria passar para vocês. Eu faço parte de, deixa eu ver só aqui, o hormônio do bem-estar, ocitocina. Bem-vinda, Valdirene, Crivale. Deixa eu ver quem mais aqui. Vânia, eu também gosto do Guimarães Rosa. Depois eu vou trazer aqui para vocês um conto dele maravilhoso. Eu só sou incapaz de ler Grande Sertão Veredas, porque é muito doido ler aquele livro. E você odeia o Freud, né? Tá bom. Não vou falar sobre isso. Não vou criar inimizades. Olha só, para quem não gosta do Freud, eu sambo na cara desse povo. Vocês são lindos. Então, gente, agora vamos aos livros. Eu estou participando de um clube que chama Nuvem Literária da Ju Siqueira. Eu entrei esse mês. Aí eu entrei no clube e eu acho muito legal. E eu acho muito legal porque, assim, geralmente meus amigos não estão lendo os livros que eu leio.
E aí a gente não pode discutir, não pode falar, você viu isso, você viu aquilo. Geralmente série dá para fazer isso, né? Mas livro é muito difícil alguém tá lendo o livro que você tá lendo. E aí eu gostei de entrar nesse clube porque lá a gente vai discutir o livro, todo mundo vai discutir o mesmo livro. Nossa, amei. Aí quando eu entro, é do livro Olhai os Lírios do Campo, dos Campos. Dos Campos. Do Érico Veríssimo. Gente, é meu livro da vida. Eu amo esse livro, já tinha lido ele 2 vezes. E aí eu entro lá e tá lá o livro, porque acho que tem 3 livros meus que são da vida. É esse, Anarquista Graças a Deus, da Zélia Gattai, e O Incêndio de Troia, da Marion Zimmer de Bradley. Inclusive, o Incêndio de Troia, quem me indicou foi Vânia. Ela virou à noite lendo esse livro e eu queria ler o livro e eu já li ele 2 vezes também. Amo. E aí tá lendo Olhar os Lírios do Campo. Eu falei, meu Deus, que maravilha. Entrei bem no dia, bem no mês que estão lendo o livro, um livro que eu amo, assim. E fui ler de novo, claro, porque eu também não lembrava, eu li ele já tinha muito tempo, apesar de ter lido 2 vezes. E aí, o que eu trouxe para vocês desse livro? A insatisfação de Eugênio. Tem um personagem principal nesse livro que ele é pobre de Maré de Si, e ele tem muita vergonha da família dele, ele tem muita vergonha da origem dele, então ele fez de tudo para poder ter vamos dizer o quê? Para uma ascensão na vida. E aí ele foi ser médico. Ele queria muito ser médico. Mas o que eu trago para vocês é que ele casou com uma mulher da sociedade. Já leu, Irene, que lindo, eu amo esse livro. Ele casou com a mulher da sociedade, que podia trazer esse glamour da sociedade que ele tanto almejava, e aí ele era médico, né? Então, só que quando ele casou com ela, ele foi trabalhar na fábrica do sogro, então ele nem exercia a medicina, acredito, nessa época casado com ela. Mas o que eu quero trazer para vocês de reflexão é que ele era muito insatisfeito quando ele era pobre, com a família dele, com a vida que ele tinha. E quando ele atingiu o glamour da sociedade, ele também era um saco vazio. Não conseguiu preencher ele. E aí acontecem umas coisas no livro, do grande amor da vida dele, e ele volta, ele abandona, ai, meu Deus, como eu vou dizer? Ele se separa de Eunice, que é a mulher que era rica, e volta para a vida mais simples. Ele era médico, já não era pobre de Maré de Si, mas não era igual era antes casado com a Eunice, né? E aí ele também não se encontrou, ele ficava pensando, a outra vida era mais fácil. Então aí eu trago uma reflexão para você sobre essa insatisfação eterna que às vezes a gente tem, sabe? Aquele saco vazio que a gente busca uma coisa, busca outra, come e nada preenche. Sabe a fome emocional? Aquela fome que você come, tudo que tem em casa devasta a despensa, mas você continua com fome? É uma coisa, tem um vazio emocional dentro disso, né? Que a gente não consegue preencher. E Eugênio tinha isso, e muitos de nós temos isso, e às vezes em fases da nossa vida a gente tem isso. Eu queria tanto viajar para tal lugar, e eu viajo para tal lugar e não consigo me encontrar nesse tal lugar. Mas eu tô aqui nesse lugar, mas eu queria mesmo era estar não sei aonde. Aí você vai para não sei aonde, chega lá você não encontra. Então a gente às vezes passa por essas fases de insatisfação, de saco sem fundo, de coisa que não nos preenche, que não nos, né, não, a gente não consegue. Ou tem gente que é assim, que vive assim uma vida inteira. Então é uma hora até de prestar atenção, como no podcast da Dani, nas coisas simples, né? De dar valor às coisas simples, de nos preencher com as coisas simples, de acordar e agradecer porque acordou, de ter a comida dentro de casa, né? De ter, sei lá, de seu filho, seu marido,
seus pais, de poder prestar atenção nas coisas simples e não ficar tentando o grande, naquele que não nos satisfaz, que não nos preenche. E aí é exatamente isso, não é uma coisa muito difícil, mas mais um pontinho para nossa autopercepção. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Amo esse livro também, Lu. Infelizmente tem gente que parece que já nasce assim, tem gente que é assim, né? Eu conheço uma pessoa que é assim, vamos para a sorveteria, chega na sorveteria, quer ir embora logo porque tem que passar não sei aonde. Aí não, então vamos logo que a gente tem que passar não sei aonde para fulano. Chega lá, não quero ficar aqui, vamos embora. Já é uma inquietude, nenhum lugar satisfaz, nenhum lugar tá bom. É muito difícil. Mas nunca li, olha aí a sugestão de presente. É maravilhoso esse livro, Aninha. Ivânia, nossa, casada com um é difícil, porque tá convivendo com isso, assim, essa insatisfação plena. Mas, assim, a gente não tem que desistir das pessoas, a gente tem que tentar fazer com que elas reflitam, né? Com que elas consigam se atinar para isso, né? Eu amo esse livro maravilhoso. E um outro livro que eu quero falar para vocês é esse aqui, ó. Esse livro que eu li, eu não mostrei ele porque eu li ele em e-book. E esse aqui é o Fio de Ouro. Tecendo o Fio de Ouro. Silvia Maria e Maria Emir. Eu estou amando esse livro. Eu não terminei de ler esse livro, não. Mas eu estou amando ele. Mas é um livro que tem uma pegada meio religiosa. Então, quem não gosta muito de ver essas coisas com religião, é o tempo todo isso. E qual a reflexão que eu vou trazer aqui para vocês dele, que eu já até pratiquei, já comecei a praticar, é entender e contar a história da nossa vida. Isso é muito importante. Eu já tinha essa coisa de querer contar para minha filha a história da família, quem foram os avós, os bisavós que eles passaram, deixaram de passar, e onde eles moravam, que profissão que eles faziam. Então, assim, a gente saber disso é muito importante. Bem-vinda, Thalisa. Saber disso é muito importante. Contar a nossa história, saber sobre as nossas origens, saber quem foram eles, assim, ir o mais longe que a gente conseguir, porque às vezes a gente não pode ir tão longe, né? Eu consegui ir na vida dos meus avós, dos meus bisavós. Eu não consegui ir antes. Há pouco tempo, eu fui fazer uma pesquisa sobre o meu avô paterno na internet e eu descobri que minha bisavó, que era a mãe dele, chamava Lívia, eu acho esse nome lindo, era índia. Gente, que orgulho que eu senti da minha vida. Eu falei, que lindo, minha bisavó era índia. E isso é muito importante. Aí, como eu sabia pouca coisa da vida da família da minha mãe, assim, porque o meu pai era um contador de histórias, né? Meu pai tem livro publicado, então nos natais a gente sempre estava escutando as histórias dele, da família, todo mundo contando isso e aquilo, e eu sabia pouca coisa da história da família da minha mãe. E aí eu fui fazer uma entrevista longuíssima com a minha mãe, que durou assim uns 3, 4, 5, sei lá quantos dias, tudo pelo telefone. E aí eu descobri um monte de coisa dos meus avós, do meu avô Ireno, da minha avó Valdemarina, né, sobre quem eram os irmãos. Eu lembro da tia Clara, que era a tia que fazia doce no tacho, lá na Parnaíba. Parnaíba é o lugar que eu quero morar quando eu me aposentar. Ainda bem que lá tem internet, porque eu vou continuar fazendo live. Mas assim, é uma vila bem pequena, assim, e é o lugar mais delicioso da vida, assim, gente. É porque eu gosto muito de lugar pequeno, eu não gosto de cidade grande, eu gosto de interior, eu não gosto de mato, de florestas, coisas não, mas eu gosto de cidade pequena. E aí eu descobri várias coisas com a minha mãe sobre os meus avós, sobre os meus tios, sobre a história dela quando era adolescente.
Os psicólogos, eles fazem genealogia, né? E aí eu fui fazer a minha, eu tenho uma psicóloga maravilhosa, e ela fez a genealogia, e como eu vi como a minha história tinha a ver com a história da minha mãe, né? Ai, gente, é lindo demais, é muito lindo. E uma outra coisa que eu peguei nesse livro para vocês que eu achei maravilhoso foi uma filha adotiva que foi fazer essa genealogia, que foi descobrir a história da família, e ela era adotiva. E aí eu achei tão legal, porque a história dela dizia assim, eu fui deixada em uma calçada. E depois de fazer a genealogia, ela falou assim, eu não fui deixada, eu fui encontrada. Tá vendo como a pessoa ressignifica a história dela, como a pessoa conta de uma maneira diferente e, e a gente dá um novo significado à nossa história, não fica, como a Lu Mello fala, a gente não fica preso à dor, não fica preso à dor, né? Então a gente dilui a dor. Eu adorei esse termo. Então é uma coisa, a gente contar a nossa história, a gente descobrir nossa história e a gente, como a Lu fala, não contar a história a partir da dor, né? A gente tem muita coisa linda, bela para falar. Às vezes a gente acha que a vida do interessante é do artista, é do grande escritor, é do sei lá quem. A nossa vida é muito interessante, né? A nossa vida, a gente tem muita coisa para contar da nossa história, da nossa vida. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Parnaíba é na Bahia, na Chapada Diamantina. Parnaíba de açúcar. E deve ser do doce da tia Clara. Gente, essa tia da minha mãe, minha tia também, né? Eu lembro, isso é uma memória que eu tenho de infância. Ela fazia uns doces no tacho. E lá na Parnaíba tem um doce de banana, um doce de leite na palha. Que quando minha prima vai para lá, ela não traz, ela sabe que ela corre risco de morte. E eu vou mesmo, Kátia. Vou mesmo, viu? Pode me esperar. E não deixa a Parnaíba crescer muito, não, porque tá bonito assim. Então, gente, vamos dar andamento aqui, senão eu passo a live batendo papo. E o outro livro que eu tenho trazer para vocês é esse aqui, ó. Gente, fizeram tanta propaganda desse livro e eu não achei, assim, sabe, que eu não consegui me conectar com ele. E aí o povo fala, como é que você gosta de mitologia? E não é que eu não gostei do livro, eu gostei do livro. Mas eu acho que eu fui com muita expectativa para ele, assim. Aí tem o I, que é nós, né? Tem o Xi e tem o Ri. Eu não vou desistir de ler o Xi e o Ri. Eu gostei do livro, ele tem umas coisas muito interessantes, mas eu acho que eu fui com muita sede ao pote, né? E aí, nesse livro, o que eu trouxe para vocês? O Jung citou nesse livro, não é do Jung, tá? Mas a autora fala que, não, o autor fala que, e o Jung em algum lugar citou um alquimista, que ele fala assim, só o que está separado pode ser devidamente unido. Então, o que ele tem falado, o que ele está falando com isso? Ele está falando que, às vezes, a gente tem que desemaranhar, às vezes a gente tem que separar as coisas para a gente poder entender. Depois que a gente faz esse desemaranhado, aí a gente junta de uma maneira mais harmônica, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer isso. Por exemplo, quando a pessoa chega na terapia, parece que tá tudo bagunçado, tudo emaranhado, tudo, né? E, de repente, durante o processo terapêutico, a gente vai desemaranhando e vai separando as coisas e junta. Você não vai deixar de ser você, você não vai se despersonalizar, você só vai ter um olhar diferente para todo aquele conteúdo que você trouxe, né? Para todo aquele conteúdo que você está trabalhando. Então é como se fosse, sabe aqueles novelos de lã que viram um não sei o quê?
e aí a gente tem que estar desvencilhando. É mais ou menos isso, um processo terapêutico. Às vezes a gente fica tão confuso com isso. Não, gente, vamos desembaralhar isso aqui. Às vezes vamos separar aqui por cores, vamos separar por sentimentos, valores e o que mais, ideais, né? Para poder juntar assim esse quem é você, sabe? Esse tanto de coisa. E aí é o processo terapêutico. E foi o que eu consegui trazer desse livro I para vocês. Olha, vocês podem ler e podem achar muito legal e podem ver várias coisas, mas esse foi o meu olhar. Eu lembrei desse negócio e lembrei de um exercício que a monja Coen, porque eu fiz um curso dela, não é um curso, é tipo assim, 21 dias com a monja Coen, uma coisa assim. E aí cada dia ela trazia um exercício para a gente fazer. E um dos exercícios era você fazer caminhada e olhar o todo. E eu descobri que eu tenho uma dificuldade com o todo. Eu tenho mais facilidade com as partes. Porque para fazer esse exercício eu tive dificuldade. Sabe quando você anda na rua? Geralmente a gente anda, aí tem um foco, né? E aí é o que a Dani falou lá no podcast dela, olhar a beleza do caminho, olhar o que está ao redor, o que está acontecendo com você. Eu acho que eu tenho esse problema de excesso de concentração. Vou molhar um pouquinho minha garganta. Esse problema de excesso de concentração. E aí eu fico focada numa coisa só, numa parte só. E eu tenho que fazer esse exercício de olhar o todo também, né? De olhar as belezas do caminho, de olhar a paisagem, de olhar um tudo assim. E talvez seja interessante vocês fazerem também, porque eu não sei qual a dificuldade de vocês, se olhar a parte ou se olhar o todo. E um outro livro que eu li, que eu também fui com muita expectativa, porque eu não sei se vocês já viram um livro da Brené Brown, que fala assim, Brené Brown, desculpa, gente. Ela fala assim, a coragem de ser imperfeito, né? Que é justamente essa síndrome de aceitação que a Ivete falou, né? E o livro dela é maravilhoso, assim, do começo ao fim, e você fica, né, você tem muito a aprender, o livro é maravilhoso. E apareceu na minha frente um livro que chama A Coragem de Não Agradar. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, deve ser muito legal esse livro. Ninguém tinha me indicado, mas eu fui porque eu fui na expectativa de ser muito parecido com o da Brené. E não era um bem diferente. Mas depois eu vi até um coach falando, Jerônimo Tel, ele falando sobre o Adler, que é a base desse livro, né, que é alguma coisa da psicologia. Eu não conhecia. Mas eu fui com muita expectativa e não supriu muito as minhas expectativas, mas assim, eu aconselho a ler porque muita gente fala bem, de repente é o meu olhar que foi olhando a Brené, achando que ia encontrar ela lá e não encontrou, e aí vamos para essa, né? E aí ele fala, mas tem uma coisa desse livro que eu queria dividir com vocês, que ele fala assim, para ser feliz, a gente precisa ter coragem para ser detestado e para agir. Eu achei isso de uma significância tão grande assim, porque nós não vamos agradar todo mundo. E a gente não tem que pisar em cima da nossa felicidade para agradar o outro, para superar a expectativa do outro, né? A gente acaba se despersonalizando. Quando você... E aí, depois eu vou trazer algumas coisas que a Lu Mello fala lá no grupo dela,
que uma das coisas que eu mais gosto é sobre reconhecimento, né? Que a gente não precisa se sentir, a gente não precisa se desvincular dessa necessidade de ser reconhecido. Porque quando a gente quer reconhecimento, a gente tende a vestir a roupa que vai agradar o outro e não aquela que parece com a gente, que nos personaliza, né? E aí nesse livro ele fala, quando você deseja muito ser reconhecido, acaba vivendo para satisfazer as expectativas do outro. É mais ou menos isso que eu tenho para falar para vocês. Você pode ser reconhecido? Pode. E vai ser legal? Vai. Mas você não precisa agir com essa necessidade de reconhecimento porque você não vai conseguir de todos. Você não tem que suprir a expectativa do outro. Você tem que ser você, independente do que os olhos dos outros vão achar de você ou não. Quando a gente consegue ser a gente consegue dar o nosso melhor. E a gente consegue servir de uma maneira melhor também, né? E deixa eu ver aqui o que a Vânia falou. A gente só consegue isso depois dos 50, pelo menos eu descobri após essa idade. Consegue o que? O reconhecimento, Vânia? Ou se desvincular do reconhecimento? Todo mundo que entrou. Que delícia de live, Leila. Obrigada, Lu. Deixa eu ver aqui quem mais. Sueli, muito, muito bem-vinda. Antônio Carlos, parece não? Como assim, Antônio? Não entendi. Não sei se você está respondendo alguém lá de fora, né? A coragem de desagradar. Só consegue depois. Eu não quero agradar ninguém, gente. Eu tô aqui sendo eu. Olha, eu não cheguei nos 50, Vânia. E eu não tô nessa necessidade de agradar, não. Eu ainda estou sendo eu mesma. Mas quando a Lu me falou isso a primeira vez, eu tive que mastigar muito, porque eu falo que as coisas que ela fala eu tenho que mastigar. Então, eu tive que mastigar muito. Eu acho que eu fui dar uma resposta para ela, sei lá quantos meses depois, para eu entender isso. Porque eu falava, não, como assim? Todo mundo tem necessidade de reconhecimento, né? E aí, engraçado, gente, que quando a gente está com a questão, começa a aparecer pacientes que tem a ver com aquela questão. E eu lembro que na época eu estava atendendo pessoas que tinham essa dificuldade de não aceitação, né? Que tinham dificuldade de encarar uma sociedade, que a sociedade não iria aceitá-lo, não ia como ele é. Então tem gente que chama, que passa por essa questão de maneira muito profunda e às vezes depende muito da educação que você teve, da criação que você teve. Vânia, é muito relativo, depende do quê? Nunca vivi para agradar ninguém, Kátia. Eu acho que eu também não. Mas é um ponto que a gente podia parar para pensar, né? Vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha aí, porque a Luciana me deixou aí uns meses refletindo sobre essas questões. E é isso. Esse é um apanhado do que eu vi no mês. Né? A gente pode ver muitas coisas. Eu não sei esse mês de dezembro como é que vai ser, se vai ter live no final, porque é entre Natal e Ano Novo. Não sei como vamos fazer. Mas se não tiver do final do mês, o primeiro dia do mês de live à noite vai ser com as coisas que eu vi em dezembro e que eu vou trazer aqui para a nossa reflexão. Coloquem lá nos comentários se vocês querem análise de série, como a gente fez o Gambito da Rainha, qual série que vocês querem, sobre livros de contos de fadas, o que vocês estão querendo ver aqui. A gente vai trazer coach, vai trazer floral. Parabéns pela live, obrigada, Mabi. Faz muito sentido. Marli colocou, mas o que a Leila disse para mim faz muito sentido. Se a pessoa consegue ser ela mesma, ela fará o seu melhor e poderá mais agradar do que desagradar ela mesma. Com certeza, Marli, é exatamente isso. É exatamente isso. E se vocês tiverem algum tema, alguma coisa que vocês querem ver aqui, pode trazer, porque a gente desenrola. E eu fico muito feliz que vocês estão gostando. Agradeço a todos que vieram aqui me prestigiar,
Obrigada, Thaís. Exatamente isso. Então, agradeço todos que vieram aqui me prestigiar. E vai ficar gravado para quem não conseguiu ver hoje. Façam suas reflexões. Eu não sei se eu falei aqui, porque eu falo tanto para os pacientes, falo no grupo de autopercepção para vocês terem um caderninho e tá lá anotando as suas análises, as coisas que vocês têm que parar para ver, porque é viver uma vida com sentido, né? Quando a gente para analisar e ver tudo. Obrigada, Marli, obrigada, Solange, obrigada, Dani, obrigada, Raíssa. Só consegui entrar agora. Lia, não se preocupa não, porque vai ficar gravado, você vê. A próxima live é terça-feira. Pois é, essa live de terça-feira, é terça-feira, 8h30 da manhã. Eu ainda estou perdida com o tema, porque na quinta-feira, dia 3 de dezembro, eu vou fazer uma live dividida com a Dani Borges sobre florais. E vai ser muito interessante porque a gente vai falar sobre a personalidade de cada essência. Então, todos vocês vão poder entrar aqui e dar pitaco, eu sou tal flor, vamos descobrir quais são as flores que nos compõem. E aí seria o tema de floral na terça de manhã. A Dani não pode, ela só pode à noite, então vamos fazer na quinta, dia 3 de dezembro à noite. E fiquem ligados lá na página, porque eu vou colocar lá qual vai ser a live da próxima terça-feira, que eu não tive tempo de pensar ainda nisso, mas a gente vai trazer, com certeza vai ser um tema que vai interessar todo mundo e sempre trazendo essa autoanálise, essa autopercepção. Para o pessoal que é de dia, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. A gente tem as lives terça às 8h30 da manhã e quinta às 8h30 da noite. E sempre com esse enfoque em autopercepção, autoanálise, em você se conhecer, em você se perceber e poder servir o mundo assim de uma maneira melhor, dando o seu melhor. Porque quando a gente se conhece, até os nossos problemas a gente resolve de uma maneira mais leve, mais tranquila. Né? Então, é isso. Eu vou colocar lá o que vai. Vamos ter live terça-feira, 8h30 da manhã, e depois eu vou divulgar o tema para vocês. Bom ouvir. Muito obrigada, Kátia. Muita luz para você também. Pode sugerir, Nino Júnior. Vou adorar sugestões. Vanessinha, obrigada. Duas Luz, Lumela e Lu Queiroz. Então, gente, muito obrigada, muito bom estar com vocês. O filme Labirinto do Fauno, eu já ouvi falar nesse filme. Nina, eu te prometo que eu vou trazer ele aqui, tá bom? Beijão. Beijão, Aninha, pra você. Dá um beijão na tia Nalva. E aí, um beijo grande pra vocês. Até terça, pra quem é de bom dia, esteja aqui às 8h30 da manhã. Depois eu coloco o tema pra vocês. Beijinho.